Boa tarde, Gê. Você está aí? Boa tarde. Oi, boa tarde. Estou aqui Boa sim, já tarde. liguei a câmera, tá bem? Bem? Está indo tudo bem com você, seu filho? Você me ouviu? Ah, desculpa, não ouvi, Nádia. Eu tava com o fone, coloquei o fone, mas não pus no ouvido. Perguntei se está tudo bem com você, Ah, tá tudo bem, sim. na, Obrigada. na dinâmica com teu filho, está tudo bem? Sim, sim. Deu tudo certo. Aqui sim. Obrigada. Que bom. A gente aguardar um pouquinho. A gente tem alguma novidade? Ah, eu tenho, Nádia. Não tá gravando não, né? Posso falar? Pode falar. Olha, eu fiz, eu fiz com ele aquela. Não sei se foi você, se foi a Zizi que disse que era para eu não falar, vamos fazer um jogo e agora vamos, tudo que a gente for falar, a gente vai escrever. Olha, deu certo, ele gostou. Ai, foi engraçado, foi engraçado.
Mas na verdade, eu acho que ele não, eu acho que ele é um bocado preguiçoso. Ele gosta muito de matemática, disso tudo meio, mas ele acha muito maçado ficar fazendo mesmo português. Eu acho que ele não, não vai com aquilo mesmo. Agora, matemática, ele adora, estudo meio, arte, jogos, quebra-cabeça. Eu acho que ele não gosta mesmo é muito de português, apesar de gostar muito de ler. Não sei. Boa noite, Mas gente. Mas foi engraçado aquela dinâmica, porque eu vi que ele, pronto, ele escreve, né? E tem a letra tão bonita, a letra dele é uma gracinha. Mas pronto, nessa dinâmica ele achou mais interessante. Obrigada. Então, quando tem um significado, ele vai. Tem tempo, tem tanto tempo para tantas coisas, né? É, Tem né? É tanto. verdade. É porque como ano que vem eu acho que ele vai para a escola tradicional, né? Escola pública, então eu estava tentando que ele entrasse mais no ritmo, porque eu sei que o tempo dele é bem diferente do ritmo da escola. Então era só para. Porque eu sei que depois vai ter que copiar e fazer tudo rápido, enfim. É assim, tem que ser. Obrigada, Nádia. Ele vai ser mais feliz, né? Tudo bem, Suzy? Tudo bem, aqui tá bem frio. É, o chimarrãozinho dá uma aquecida, né? Ah, Use no estilo chimarrão. Ele já chega com chimarrãozinho velho. é que o chimarrão é o É, momento de parar, assim, né? Senta e aí o chimarrão ele é o companheiro, entendeu? Assim, é uma coisa. Eu tô aqui, por enquanto tô sozinha em casa, mas não tô só, eu tô com o chimarrão. é verdade. Carrega toda uma história, né? Eu Sim, morei em Porto Alegre, Suzy, 5 anos, quando eu era criança. E eu até hoje, quando eu vejo alguém com chimarrão, eu me lembro dos momentos que vivia lá, né? Nesse período, que era uma roda de amigos, de pessoas, e conversando, no frio. Aí vem todas as lembranças, então é muito interessante, né? eu mesmo não gosto de tomar chimarrão sozinha. Eu tô tomando porque tá frio, de fato, e eu não tomo café, é o horário que eu também às vezes esqueço de tomar líquido, então o chimarrão é uma forma de eu estar ingerindo líquido, ainda mais no frio, que é um líquido quente que apetece. Mas para mim o chimarrão é um ato social, assim, né? O chimarrão é para tomar com a visita, com o amigo, com a família, né? Uma vez um mineiro, na época dos grupos ainda das comunidades de internet, que eram diferentes, não eram redes sociais, né? Um mineiro me perguntou, mas como é que faz o chimarrão? E aí, porque eu tenho todos os apetrechos, tenho tudo e não consigo fazer. Daí eu descrevi para ele que o chimarrão é um ritual, então a gente precisa fazer sem pressa, né? Então, normalmente tu faz ao amanhecer. Então, se tu aproxima isso do ritual, por exemplo, o ritual do chá, o ritual do café, em alguns lugares, se tu faz como um ritual, tu faz com o tempo que o preparo precisa, porque enquanto tu aquece a erva, tu prepara a cuia, tu molha a água, né? Tu prepara a cuia, tu molha a erva, tu deixa a erva inchar. Enquanto isso, tu pensa é meio que um ritual meditativo. Enquanto tu tá neste preparo, tu tá internalizando o que tu viveu, o que tu vai viver. Então, assim, é um momento meditativo mesmo, assim. E aí a gente perde a pressa daquele fazer mecânico e ele dá certo. Quando eu aprendi isso, porque eu tinha muito também de querer mostrar que eu sabia fazer e fazer rapidinho, né? E mostrar a eficiência. Quando eu entendi que não é o tempo do preparo, mas é a qualidade dedicada para esse preparo, a qualidade do tempo dedicado, pronto, o chimarrão nunca mais entupiu, tá tudo certo, né? É um ritual, precisa fazer como um ritual, daí dá certo. Olha, você falou uma coisa tão especial e importante. O ritual é muito importante na nossa vida, né? E se a gente vai perdendo os rituais, vai perdendo
as coisas mais essenciais mesmo, né? É nas relações, tudo que se vai fazer, né? Aí é uma relação com o chimarrão mesmo, né? É um objeto, é o que você vai beber, mas vai ser o seu companheiro ali, né? O tempo. Mas se E tudo tivesse o ritual, ia ser muito diferente. mas o ritual ele te traz para a presença, né? Então, assim, é estar presente, estou preparando isso com consciência, né? E do que ele representa nas minhas relações, né? Com a vida, com as outras pessoas. Se eu faço isso com presença, é diferente de eu fazer como um ato mecânico, né? Como tudo na vida, né? Mesmo. Nossa, que bom você tocar nisso. Importante. Olá, Lourdes. Bem-vinda. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todos. Oi, Nádia. Oi, Tudo Cris. bem? Boa Melissa, tarde, Lu. Gustavo, Suzy, todo mundo. Bem-vinda. Vamos começar o movimento? Então, nós estamos começando agora, 11º encontro da alfabetização humanizada especial dialógica. E eu queria propor para vocês uma brincadeira. Parece uma brincadeira que a gente fazia com as crianças. Eu brincava muito disso. E ainda brinco, gosto muito. E ela exercita a gente a escutar o outro, complementar com atenção. O que que a gente vai complementar o que o outro falou? E aí vem a criatividade junto, vem as brincadeiras, né? Que rumo vai tomar aquilo que está se construindo? Que é uma brincadeira a que chamava quem conta um conto aumenta um ponto. Não é no sentido da fofoca, mas no sentido de construir um conto, uma história, uma narrativa. Então, uma pessoa começa com uma palavra ou com uma frase, e a pessoa seguinte complementa aquilo, dando continuidade, mas tem que repetir desde a primeira palavra, e assim sucessivamente. As últimas pessoas a falarem vão ter que falar a história inteirinha, sem perder a narrativa, certo? Aceitam? Vamos lá? Tá bom. Não pode dar muito espaço de tempo, tá bom? Para ter um ritmo. Então, eu convido todos que estão aqui a brincar, até as outras pessoas chegarem, vamos ver se vão sendo incluídas. Certo? Alguém gostaria de começar? Suzy? Certo. Pode começar, então. Hoje eu fui preparar o chimarrão para esperar uma pessoa muito especial, mas ela atrasou. Hoje eu fui preparar o chimarrão para esperar uma pessoa muito especial, mas ela atrasou. Mas mesmo assim, o chimarrão ficou tão gostoso. Eu resolvi, hoje eu preparei um chimarrão para esperar uma pessoa especial, mas a pessoa atrasou. Mas mesmo assim, o chimarrão ficou tão gostoso que eu resolvi fazer um bolo de milho para ver se acompanhava na hora de fazer o lanche com essa pessoa tão querida. E aí, Nossa, tá difícil. Vou ver se eu consigo lembrar. Hoje eu preparei um chimarrão esperando para uma pessoa muito especial, mas ela atrasou. Mas o chimarrão ficou tão gostoso que eu até preparei um bolo de milho. E aí, com, hum, com, com queijo mineiro.
Bolo de milho com queijo mineiro. Eu acho que eu perdi umas frases aí. Bolo de milho com quê? Queijo mineiro. Ah. Então, hoje eu preparei um chimarrão para esperar uma pessoa tão especial, mas ela ainda não chegou. Ele ficou tão gostoso, eu resolvi fazer uma broa de milho, broa de milho, né? E aí, lembrei que eu tinha um queijo mineiro, e comecei a comer a broa de milho com aquele queijo, chimarrão. Embora o chimarrão a gente normalmente só toma, não come junto, mas ficou tão gostoso que meu amigo chegou. Ele chegou nessa horinha. Hoje Hoje eu preparei um chimarrão. Hoje eu resolvi preparar um chimarrão à espera. Hoje eu resolvi preparar um chimarrão à espera do meu amigo. Mas meu amigo atrasou-se. Mas mesmo assim o chimarrão ficou muito gostoso. E aí eu resolvi fazer uma broa de milho com queijo mineiro. Mesmo ele não combinando com o chimarrão. Perdi. Ai, perdi. Mesmo não combinando, ficou muito bom. Eu comi. E o meu amigo apareceu. E aí ele ainda veio a tempo de tomar o chimarrão. Tô ferrada, né? Então vamos lá. Hoje eu preparei um chimarrão para esperar meu amigo e ele atrasou. Mas mesmo assim ficou muito gostoso. Então, para acompanhar, eu resolvi fazer uma broa de milho para esperar o meu amigo chegar. Caramba, tô pulando ou a Nádia ou a Lourdes. Ferrou. E aí, meu Deus, resolvi pegar um queijo para acompanhar um queijo mineiro. Tava tudo tão gostoso que meu amigo chegou. Deu tempo? Não. Mesmo não sendo habitual a gente tomar chimarrão comendo alguma coisa, ficou bom. E meu amigo chegou a tempo de ainda tomar o chimarrão, não, de comer o bolo de milho e ainda de tomar o chimarrão. E que confusão. Como o chimarrão não se toma sozinho, a gente resolveu chamar o vizinho. É um exercício bom, não é? É um exercício bom. Então, para a gente aquecer um pouco, porque a gente vai se complementando, né? Quando fala. Bem especial. Gente, foi muito bom. Então, Melissa, passando para você, para a gente dar sequência, mas antes, chegou o Patrônio. Olá, Patrônio, seja bem-vindo. Olá, boa noite, muito obrigado. Deixa eu até ligar a câmera aqui. Boa noite. Boa noite. Patrônio, você é de onde? De Angola. De Angola. Ah, pois. Tudo bem por aí?
Tá friozinho, mas tá tudo bem por aqui. Sou de Angola, província da Huila, município do Lubango. E é um prazer estar aqui convosco. Já são 22 horas para nós. Então, meio que me perdi no horário, então acabei entrando um pouquinho tarde, mas deu tempo. Deu tempo. Sempre entendo. Eu Acho que estava aqui você. a acompanhar. Achei interessante. Só não entrei para não estragar, porque ainda não peguei o fio da coisa, mas estava interessante. Ia ser interessante você entrar no final, né? Eu sou a pessoa que estava sendo esperada, vim tomar o chimarrão, comer broa de milho e queijo mineiro. Ai, Ai, seja bem-vindo, certo? muito obrigado, muito obrigado. Carolina, bem-vinda, Roseli. Tá? Então, passando então para a Melissa, para a nossa roda dialógica. Suzy, Não, só queria fazer essa observação de que fui eu que propus o chimarrão para uma pessoa muito especial e pode ser qualquer uma das que chegaram depois, né? então, pois é, vamos aproveitar o chimarrão. Acho que vai render mais um capítulo essa história. Sim, a gente pode repetir depois, qualquer dia. Melissa? Agradecida, Nádia. Boa noite a todos. Então, para quem está chegando agora, a gente iniciou com uma dinâmica. Quem conta um ponto aumenta. Não, quem conta um conto aumenta um ponto. E aí a gente foi repetindo a primeira etapa da história, a segunda etapa da história, a terceira etapa da história, recontando da forma mais fiel possível a história que foi contada e formada pelo grupo, né? Deu errado, mas deu muito certo, porque foi muito legal, né? Nossa dinâmica, né? No início do nosso encontro, a Suzy também fez uma partilha muito bonita, trazendo o símbolo do chimarrão, da prática dela, né? Da rotina, de todo o ritual criado. E quantas coisas e emoções, e todo dia, como ela faz o vínculo, né? Como ela relaciona com esse momento tão especial, que deu a impressão que equilibra, né, Suzy? Que traz um conforto, traz uma outra vibe, né? Uma outra sensação aí. E que está tomando com a gente, né? Não está tomando sozinha, né? Embora esteja sozinha na sua casa, né? Então está tomando num momento bom, que é o momento de compartilhar. Nesse momento da nossa roda dialógica, a gente vai continuar, né, nosso assunto, que a gente está conversando sobre as nossas práticas, e a gente vai ter justamente essa atenção dessa brincadeira, da gente não deixar a bola cair, de não deixar perder esse fio, de a gente estar, a partir da fala do outro, a gente está fazendo a nossa complementação. A gente já vem fazendo isso, né, de uma forma natural, a gente está construindo, né, nossa roda dialógica, cada vez com mais vínculo, cada vez com mais atenção na fala do outro, né, porque a gente vai ficando cada vez mais próximo, conforme a gente vai passando esse tempo junto, né, gente? E aí fica bem natural fazer isso, só que a gente, dessa vez, vai tentar ter o foco, né, e nessa autoobservação, que a Suzy falou, né, na prática do chimarrão, né, que às vezes ela percebe como ela está, como que foi o dia, qual o momento do dia que ela está hoje, né? Então, quando a gente tem um foco, algo a se observar, fica mais fácil da gente estar evoluindo naquele ponto, né? Então, o ponto hoje vai ser o que o outro conta e que ponto eu posso acrescentar para a prática do outro ficar cada vez mais humanizada, mais relacionada, como eu posso contribuir da melhor forma para construir junto a prática que é de todos aqui, né? Porque às vezes a situação de um complementa a situação de outro, e quantas vezes a gente já falou situações que acontecem em diversos lugares, mas que têm o mesmo recheio para todos nós, né? Então é sobre isso que a gente está falando. E toda vez que a gente faz um ritual, Suzy, a gente está fazendo uma prática, né? Então é justamente dessas práticas que a gente está falando aqui, daquilo que a gente constrói de forma habitual,
onde a gente repete, 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 seja por uma canção, por uma cantiga, ou por dinâmicas, onde a gente tem propósitos de humanização, né? E a ideia hoje é novamente a gente trazer a uma prática que a gente tem o costume de fazer, seja ela o chimarrão, seja ela outra situação. Hoje eu estou poética, tá vendo? Mas a gente vai tentar perceber quais das bases potenciais ela está relacionada. Então, você consegue, Suzy, pensar numa base potencial do chimarrão, só para dar o exemplo aqui, para construir com a gente a ideia do que a gente vai fazer hoje? Qual das bases você ligaria à prática de construir, de fazer todo esse ritual e preparar o seu chimarrão? O ritual em si ele é ligado à cultura, né? Porque é a cultura de um povo aqui, de uma região, né? Então é uma prática cultural, né? Mas ele também tem essa conexão com o fato de ser um ato social, né? A roda do chimarrão. Então ele está relacionado com o potencial das relações humanas. Eu relacionaria principalmente com esses dois. Agradecida, Suzy. As bases, a gente faz essa divisão das bases, mas essas bases elas estão todas interligadas, né? A gente faz para criar uma metodologia, porque quando a gente identifica essas bases na nossa prática, a gente consegue fazer uma autoavaliação, uma autocrítica dessa prática, né? E aí a gente vai, como se fala, a gente usa a palavra base, né? A gente vai criando a nossa estrutura de prática, no sentido não de rigidez, mas naquilo que firma mesmo, que aterra a nossa prática, que traz força para aquilo que a gente está fazendo, força na construção da prática, na construção da humanização, né? Então, vou abrir agora a nossa na roda de conversa para vocês trazerem uma prática de humanização que vocês estejam praticando em qualquer parte da sua vida, tá? Quem gostaria de estar trazendo uma prática ou um ritual? E aí, a partir dessa troca, a gente está trazendo qual base potencial que eu posso estar percebendo nessa prática que eu vejo que acontece aqui. Qual é a relação com as bases potenciais? Quem poderia trazer essa prática? Lorena chegou, seja bem-vinda. Roseli informou que hoje não consegue abrir a câmera. Carol daqui a pouco deve estar abrindo, Lorena também, para a gente começar a nossa troca. Alguém tem alguma prática? G! Oba! Oi, eu vou falar, não sei se é uma dessas bases, mas você me fala se está dentro ou não. Mas nós estamos encontrando todos os dias na parte da manhã com, com um amigo e a alma dele. E agora já temos mais uma mãe e dois menininhos, mais dois irmãozinhos. A gente se encontra no parque para a gente brincar, um brincar livre mesmo das crianças. Então eles brincam no parque, andam de bicicleta, levamos corda para eles soltarem corda ou fazerem alguma coisa que eles quiserem com a corda. Eu pensei na base da psicomotricidade. Também estamos no meio ambiente, então a gente acaba por estar sempre em observação, os meninos estão sempre a observar os insetos, as folhas, vão sempre um pau, que eles estão sempre a pegar pau. Pensei nisso, não sei se está dentro disso, mas está sendo muito, muito produtivo para eles estarem juntos, para a gente também, a gente discutir ideias, e a gente acaba trazendo trabalhos manuais para eles, pulseiras, trabalhos de artesanato, com agulhas, de colagens.
vamos à biblioteca, lemos histórias, cantamos, tem sido divertido. Que incrível, Gi. Quem gostaria de estar contribuindo um ponto para o que a G acabou de trazer? Quem poderia estar, a partir do relato da prática, está complementando? Cris, Oi, Melissa. Olá, pessoal. Então, o Vitor, né, a gente por se colocar, é interessante a gente observar que toda prática está associada a algum valor, ou alguns valores, né? Aí, eu até gostaria de fazer uma pergunta, Melissa, para a G. Quais os valores que ela identifica nessa prática, né? Acho que é muito importante, porque os valores eles vão construindo o nosso comportamento, né? Vão construindo hábitos, procedimentos, e estão ligados às práticas, né? Associadas a elas. Aí é importante a gente desdobrar, né? Avaliar e dar uma direção consciente, né? Às práticas. Por acaso, a gente acabou se encontrando por acaso mesmo no parque, foi surgindo, e a gente começou uma amizade assim do nada. Mas eu acho que o do valor tá mesmo assento, eu acho que é o respeito, sabe? E respeitamos o limite um do outro, e depois a gente já começa agora a ter uma cumplicidade, de um ajudar o outro, quando uma está mais cansada, a outra ajuda, vai lá e fala, nossa, hoje eu estou mesmo cansada, não estou com muita paciência, a outra, deixa lá que eu vou lá falar com ele. Tem sido, mas tudo na base do respeito, numa cumplicidade que está assim, tá tão bonito, tá tão bom, sabe? Tá mesmo muito, muito fluido, mas eu acho que a base disso, e a maneira que a gente fala com os meninos é muito parecida, então foi até engraçado, assim, eles acabarem por se relacionarem assim, sabe, começarem a brincar, tudo na base do respeito, que eles são crianças mais tranquilas, né, não são crianças violentas, não são crianças que batem, né, então tá sendo assim, eu acho que é assim, a gente foi observando um outro brincar, a maneira que eles relacionavam, e eu acho que é isso, Cris, não sei se tem mais algum valor que eu pensei, assim, mas eu acho que o mais importante, assim, ela respeitou a nossa maneira, né, que nós somos imigrantes, né, português, um menino também de outro país, mas a base, assim, do respeito de ninguém de espaço do outro, numa aceitação, numa conversa que está chegando na educação, sabe? Muito gostoso. Trocas de livros, tá muito bom. Aí também tem a cooperação, né? Essa ajuda mútua, né? Uma entreajuda, né? É uma troca onde um coopera com a ação do outro e vai fazendo essa, essa similaridade das ideias, né? Isso é muito importante, né? Isso é empatia, né? Sim. Nádia, Então, ouvindo a G se colocar e a Cris, uma coisa que está muito forte nessa construção são as relações humanas, né? Entre as crianças, as mães ali presentes. Então, está sendo construído um grupo ali, de uma forma muito especial, né? Já tem os valores desse grupo que você foi colocando ali, né? Então, quanto movimento a ser desenvolvido, né? Agora, a partir daí. Então, e uma coisa não, é algo já muito forte de humanização, uma forma diferente, né? Vocês já estão construindo a cooperação,
Cris, de observando uma a outra já estão se observando. Vocês não estão juntas e estão juntas assim porque estão lado a lado só. Já estão começando a se observar, né? Umas às outras, e as crianças. Então, daí para frente, toda essa metodologia de humanização que está sendo desenvolvida, Anas, né? Cada valores que vocês vão construindo, dinâmica de grupo, tudo é possível para poder tornar mais, para facilitar esse encontro, né? Pessoas, esse grupo que está sendo construído. Então, é muito especial. Verdade, Nádia. Eu também pensei bem próximo ao que vocês falaram, né? Porque vocês já estão se aproximando, né? São quantas mães, Gê? São, Travou, Gê. Abre o microfone de novo. somos 2 mães e uma babá. Só que a mãe do menininho, a mãe do menininho da babá, também já teve encontro com a gente, só que ela fala outra língua e eu não consegui estar com ela, falar nada, mas ela se esforçou lá para falar um bocadinho em português. Mas ela já teve com a gente, porque uma vai tirando fotos e vai depois passando para ela as coisas que a gente vai fazendo. E aí ela teve comigo, me ligou, mas aí eu não consigo falar com ela. Mas foi engraçado que ela marcou o encontro, teve no parque, comigo, meu filho, e tiveram eles a brincar e a gente tentou se comunicar, mas até a mãe dele já veio junto. Então, são 3 adultos, 4, né? E 3 crianças? O microfone, Gê. São 3 crianças com a gente, mas a mãe do menininho tem mais uma bebezinha de 9 meses. Ela veio no encontro com a gente e trouxe o cãozinho também. Que legal. E assim vai construindo uma comunidade, né? Um grupo, um círculo. E, de fato, um parque, né, com tantos propósitos assim, eles chegam a todas as bases potenciais, né? Aí a gente vai percebendo, quando você diz, né, que eles estão ali explorando o meio ambiente, a pesquisa ela está intensa ali acontecendo, né? Quando vocês criam uma prática, uma rotina na vida dessas crianças, vocês estão trazendo uma cultura, o como eles estão vivendo, né? Vocês afinaram ali, né, numa prática, né, de trazer esse ritual na parte da manhã, né, de construção com eles, né? Ligado diretamente ao parque, que está ali no meio ambiente, né? E aí eles fazem as brincadeiras, às vezes nos brinquedos, né? Eles fazem. No início a gente só estava levando no parque para eles brincarem, né? Aí o menininho agora, o Luca aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha, o meu filho já andava, aí o Luca também já estava empolgado para andar, aprendeu também. Então agora estão a andar muito de bicicleta, muito, muito, muito. Mas depois tem uma biblioteca ao lado, e na biblioteca tem uma ludoteca. Aí a gente leva as coisinhas para lá para fazer trabalhos lá na ludoteca, fazer jogos, ou para a biblioteca para a gente requisitar livros. Cada dia a gente vai tentando. Agora a gente já fala assim, o que a gente faz amanhã? Aí amanhã a gente ia para a praia, a gente vai para a praia de barquinho para eles irem para a praia, ir brincando, aí o pescador já conhece a gente. Aí fica um bocadinho de tempo lá, depois a gente volta. Aí, quando fomos para a praia semana passada, estava lá o pessoal da Ria a estudar a vegetação ali da Ria. Aí a gente foi lá perguntar o que eles estavam estudando, eles estavam a ver o nível de oxigênio da água e das plantas, através das plantas. Aí pronto, a gente vai construindo muita coisa mesmo. Agora vocês falando, a gente vai construindo. Ela trouxe uma comida que eles comem lá da Alemanha, que a mãe do menino preparou. Aí depois a gente leva broa de fubá para eles comerem. Tá mesmo engraçado. Agora você falando, a gente vai vendo assim. E a gente acaba por programar. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo.
E a gente acaba fazendo assim. Tá interessante. Sem querer, vão surgindo mesmo os nossos mini projetos. Essa é a verdadeira escola, né? A verdadeira escola é a vida, né? Como a gente se relaciona na vida e como a gente pode estar construindo aprendizado. A partir, você criou um núcleo, né? Um núcleo. A partir disso, você pode, de fato, colocar seus projetos aí, botar as mães e a babá, né? E a outra mãe, de repente, pensar, né? Vocês têm uma problemática aí, né? Que tem uma mãe que ninguém entende. E aí? Como é que vocês vão resolver esse problema, né? Que é uma pessoa que vai sofrer do grupo a exclusão. E aí? Como vai ser a forma? Vocês vão aprender alemão? Ou vocês vão arrumar uma linguagem em comum? Um portunhol, um espanhol, um esperanto, um inglês? Como será, né? Para resolver esse problema onde uma das mães está sendo, né? Não está conseguindo ser trazida para o grupo, né? Embora ela queira participar, né? Pede as fotos e tudo mais, né? Quando vocês partem de situações reais, a gente vê que essas mesmas situações, elas se espelham nas escolas. Não só em questão de linguagem, mas com várias diferenças que a gente vê, né, por menores e que acarretam a exclusão. Então, se nós adultos, né, que somos capazes, muito mais capazes, porque nós temos o nosso cérebro formado, de resolver esses problemas, nós não os resolvemos, não, se a gente escolher não resolver, a gente também está ensinando para a cultura das nossas crianças que está tudo bem também não resolver, não incluir, né? Então, eu trago aí a reflexão dessa problemática, depois eu quero saber a continuidade desses episódios e quero parabenizar essa prática riquíssima e que tem, de fato, todas as bases potenciais. E que se você quiser ampliar isso, você já tem muito nas mãos, porque vocês estão no lugar certo, né? Explorando todo o círculo da vizinhança, tudo isso. Vou repassar para Lourdes agora. Sabe o que eu percebi agora, que eu falei demais e eu tenho consciência disso? Que a gente não chamou um cronometrista. Alguém poderia estar assumindo essa função? A gente está falando geralmente aqui num bom ritmo, num bom tempo, a gente está dividindo legal as falas, mas é legal a gente ter o cronometrista para que a gente também tenha até a noção, porque a gente vai nessa dinâmica até 7h20, Cris. Nádia? Até 7h20. Então, seria legal... Alguém falou? Eu disse sim. Ah, sim, sim, sim. Crente que era alguém já assumindo. Ai, gente. Vou passar para a Lourdes e aí vocês vão pensando aí quem pode estar assumindo, tá? Lourdes, está com você. Ok. Não, fantástico, Gi, maravilhoso. Fiquei encantada. E eu pensei o seguinte, na problemática da mãe que não fala português. Vocês conseguiriam usar o Google Tradutor num primeiro momento? Que aí faria uma comunicação rápida, né? E também, já que vocês estão num ambiente assim tão rico, e nomeando as coisas, o nome do brinquedo, da comida, ou leva alguma coisa diferente que ela não conhece e que tem a ver com o contexto, e falando em português para ela e aprendendo também como se fala em alemão. Mas para construir um diálogo, o Google Tradutor, nessa hora, a internet é uma maravilha, uma ferramenta sensacional. Foi isso que eu pensei aqui. Embora seja essa ferramenta sensacional, Melissa, eu fico muito constrangida, mas eu não consigo assumir essas funções que dependem da internet, porque o meu celular não me dá como fazer isso, entendeu? Não que eu não queira, só que não dá. Mas olha, Gê, parabéns.
Depois me conta se você acha legal isso. É só uma sugestão, porque eu fiquei encantada. Muito maravilhoso o que você está fazendo. Posso responder rapidinho? Por acaso, Essa. a Ama fala português e inglês, e a outra mãe também fala português e inglês. A única lá que não fala inglês sou eu só vou pescando assim umas palavras assim. Mas a única que precisa, eu acho que aprender é eu, então, porque a mãe, se a gente fala português com a mãe, ela entende algumas coisas, a gente falando assim devagar. Mas elas a falarem comigo, eu que não entendo. Mas elas vão traduzindo, a Ama traduz. É um processo, né? A gente tem tantas coisas, né, Gê, para se alfabetizar na vida, e a gente vai percebendo, a vida vai mostrando assim, o que agora eu preciso estar aprendendo, né? Para quê? Por quê? Né? Com qual objetivo? Lorena? Oi, pessoal, desculpa aí ter chegado atrasada, eu estava finalizando ali as atividades aí, mexendo com as crianças também. Nossa, Gê, achei muito legal. Vocês se encontram na praça, né? Um grupo de mães, pelo que eu entendi. Eu peguei o finalzinho. E aí é diariamente que vocês se encontram? É? Ai, que bacana, menina. Sabe o que eu estava pensando aqui, ouvindo vocês comentando, né? Olhando para crianças desenvolvendo e tal. Na verdade, eu estou pensando também que os adultos estão se desenvolvendo, né? Às vezes a gente foca muito na criança, né? Na infância, mas eu tenho umas atividades aqui que eu sempre projeto para os jovens, os adolescentes e os adultos, né? Nesse caso, quando você falou da língua, é um projeto para os adultos também, né? Que mesmo a Melissa comentando, a gente já tem o cérebro, né, já formado, mas assim, tem tanta coisa para a gente aprender, por exemplo, essa questão da linguagem, né, Gê, que você coloca aí tão bem, elas querem conversar com você, elas têm abertura e você também, então é uma porta que se abre, né, e quantas possibilidades. Eu acho que é um projeto lindo aí que naturalmente começou e tem muitos potenciais de desenvolver, sabe? Muito mesmo. Parabéns. E eu posso ser cronometrista, Meili, se você quiser, viu? Já aproveitando aqui a minha fala, não sei se vocês já se organizaram aí no tempo, mas estou aqui. Agradecida, Lorena. Então, vamos combinar assim, a gente pode marcar 3 minutos de fala? E aí, se for necessário, solicita? Ok. Tá certo? E aí, E aí, você Melissa, consegue nos avisar? Diga, Cris. tem a dinâmica também dos registros, né? Alguém está registrando já? Não estamos registrando nesse encontro. Vamos registrar, pessoal? Para a gente não perder nada na partilha dos nossos ensaios? Pode ser um trabalho feito por mais uma pessoa. A Suzy já registrou, né, Suzy? Acho que 2 encontros, né? Já fez também complementações riquíssimas. A gente pode partilhar o drive. Oi, Nádia, seja bem-vinda. Quanto tempo? Roseli hoje já informou que a câmera está fechada. Gente, alguém para contribuir escrevendo lá. Não precisa ser um relatório grande, tá? A gente tinha acordado que esse ia ser o tema e a conclusão, tá? Então, hoje a G trouxe um tema, ela trouxe uma prática. Incrível, viu, Nádia, que você está chegando agora, que ela faz com um grupo lá em Portugal, na praça, e eles já estão fazendo praticamente tudo que uma comunidade de aprendizagem faz. Acho que ela se deu conta aqui nesse encontro, que ela já está com um movimento incrível. Agora falta algumas construções no projeto, ela vai pensar sobre isso, né, Gê? De repente ensinar a tutoria para as pessoas, né? Hã? Ensinar a tutoria aí, cada um aí. Não sou capaz ainda não, estou aqui aprendendo.
Ah, capaz demais. Você que pensa que não é. Você é capaz, nós sabemos que é. Ser tutora é saber ser humano, é conversar. E perceber quais propósitos você pode ter e intenções na prática. E aí, já fazer a construção que você já está fazendo de forma consciente. A diferença é só isso, porque você vai ter propósitos, né? E esses propósitos não precisam ser criados por você, pelas mães, pelo grupo, pelos adultos, pelos tutores. Não precisa fazer tudo sozinha, não. A gente está aqui para ajudar. E lá vocês também estão fazendo isso em cooperação. Vou passar para a Carolina. Oi, boa noite. Pensando se eu consigo fazer o registro. Da última vez eu fiz escrito e eu demorei um pouquinho para passar lá para o Drive. Mas posso tentar fazer esse registro sim, se alguém puder colaborar, e seria ótimo. Mas escutando o relato da EG, né? E desculpa, ficou aqui na frente. Me lembrou muito de quando eu tive meu primeiro filho e que eu frequentei rodas de mulheres com esse objetivo de criar conexões entre essas mães, né, que acabaram antes gestantes e que estavam com uma criança pequena, né, e enfrentando esses desafios da maternidade e coisas que muitas vezes, quando a gente está só, a gente acha que só a gente está passando. E quando a gente troca, a gente vê que as pessoas estão passando pela mesma coisa, né? A gente aprende a riqueza da comunidade, né? E muito bonito ver que isso aconteceu espontaneamente, né? Porque existem hoje movimentos que promovem isso de forma bem intencional, né? Para que isso aconteça, de fato, porque é muito benéfico. E também me lembrou da experiência que eu tive na escola Waldorf, que me marcou muito, que eles têm uma intenção muito forte, assim, pelo menos no grupo que eu participei, de que as relações entre os adultos, elas realmente aconteçam, sejam verdadeiras, sejam respeitadas e sejam cuidadas, né? Porque uma das linhas de pensamento é que a criança, parece óbvio, mas acho que a gente tem que dizer, né? A criança, ela aprende olhando os adultos também, né? Às vezes a gente observa em escolas que em sala de aula se fala algo, ou em alguma reunião, ou em alguma palestra, mas nos corredores, no dia a dia, acontece outro tipo de relação entre esses adultos. E a criança, ela está vendo tudo isso, né? E ela está aprendendo o que são as relações humanas, observando, né? Isso que está acontecendo. Então, achei bem legal. Eu esqueci seu nome, fica aqui Ganf para mim, eu esqueci. Ela falou disso. É Lorena, Carol. Desculpa, é a Lorena. Ela falou disso, né? Do quanto é um aprendizado para os adultos, né? A gente está ali, de repente, com foco na criança, pensando nesse desenvolvimento, mas a importância da gente estar, né, nesse lugar de se autoeducar e buscar esse aprimoramento, né? E esse cuidado com as relações humanas e o quanto que as crianças aprendem com isso. Isso que eu estava aqui refletindo, ouvindo vocês. Carol deixou o conto dela. Alguém tem mais um ponto? Lorena. Acho que a Lorena travou. Lorena caiu. Vamos ajudar a Lorena a levantar? A gente pode chamar assim, ó. Lorena! Ó, funcionou, viu, Nádia? Aprendi com você. Lorena, você caiu pra gente. Acho que ela tá religando, retomando. Ah, voltou! Ê! Ah, entrei aqui. Foi. Agora a gente está te ouvindo. Ah, tá, caiu aqui.
É porque eu achei legal a Caroline falar, que eu comentei, né, de pensar nos adultos, e é bem isso mesmo, né? Eu acho que a criança, ela toma os adultos como exemplo, né? Nós somos referências, e às vezes os adultos é que precisam se organizar e se desenvolver primeiro. Eu escutei essa semana, né, a questão do, não sei, colocando, né, um link que eu tive, sobre a regulação da criança, né? Quando o adulto vai regular, primeiro ele tem que estar calmo e regulado, né, se organizando, né, assim, corpo, espírito, né, mente, e aí como é que ele vai ajudar a criança se ele mesmo não tem essa estrutura? Então, às vezes, a gente coloca exemplos voltados para a criança, mas eu acho que precisa também ter esse espaço para os pais interagirem, né, para eles terem, porque as crianças elas estão ali criando vínculos, mas as famílias não estão. Então, como é que, mesmo dentro da escola, e pegando esse exemplo da G aí também, as famílias elas têm que ter essa abertura para as outras famílias, porque os filhos estão criando vínculos. E as famílias? Às vezes os filhos criam os vínculos, mas isso não como é que fala? Desenvolvido, porque as famílias não têm relações. E a escola, ela é um ambiente onde tem esse encontro, né? E quando a comunidade também, ela permite isso, antigamente a gente tinha as vizinhanças, né? As cidades, a gente vê, né, que as famílias eram muito abertas, as casas eram mais abertas. Hoje não, acho que em função do nosso contexto, mas isso também é muito importante ser resgatado na medida do possível, para que as crianças possam também fortalecer esses vínculos. Verdade. Tudo é uma construção, né, Lorena? Tudo é uma construção. Tanta Isso coisa que a gente mesmo. tem que se alfabetizar, né? Eu vou fazer uma pergunta, até quando que a gente se alfabetiza? Quem gostaria? Arguição. Arguição, valendo nota. Eu tô A gente não brincalhona para hoje. de aprender, né, Melissa? É isso. É uma Tem, construção eterna aí. verdade. Há quem diga que é até o final da vida. Aí a pergunta é, será? Ou será que tem mais ainda? Aí fica a pergunta, mas aí fica a reflexão. Alguém mais gosta? Ah, Suzy. Não, só complementando isso, mas quando é que a vida termina? Pois é essa a questão, né? Tá bonito esse, eu conto um conto, aumenta um ponto. Tem esse, nossa forma de tecer tá ficando incrível, hein, gente? Né? Gostaria de perguntar se alguém gostaria de contribuir com a prática da G. Antes de perguntar a G, a conclusão de tudo que ela ouviu, né, G? O que ficou aí? G disse que anotou várias coisas que vai poder estar contribuindo com a secretaria da Carol. Eu tenho uma coisa, G, e aqui minha gatinha entrou aqui para conversar com todo mundo aqui. Tem uma música para te ensinar. Você quer aprender? Tá. Então eu vou ensinar uma música que eu aprendi em alemão. E que cabe bastante nessa situação. Gente, eu tô muito rimona hoje. E é assim. Ich bin Ausländer, ich spreche nicht gut Deutsch. Significa, eu sou de fora e não falo bem alemão. Ich bin Ausländer, spreche nicht gut Deutsch. Ich bin Ausländer, spreche nicht gut Deutsch. Então, repetiu 2 vezes. Bitte langsam, bitte spreche nicht doch langsam. Então, por favor, vá devagar. Por favor, vá devagar. Por favor, fale devagar. Por quê?
Porque ich bin Ausländer und ich spreche nicht gut Deutsch. Porque eu sou de fora e não falo bem alemão. É só isso. Mas isso já é uma forma de inclusão, né? Vai estar gravado, se você quiser ouvir, né? É só lá entrar no nosso YouTube, né? Se todo mundo quiser cantar um pouquinho, vamos tentar junto? Ich bin Ausländer, spreche nicht gut Deutsch. Ich bin Ausländer, spreche nicht gut Deutsch. Bitte langsam, bitte spreche nicht doch langsam, bitte. Ich bin Ausländer, spreche nicht gut Deutsch. A gente ainda não fala muito bem alemão, mas se a gente quiser se alfabetizar em alemão, a gente vai conseguir falar. E vai falar wunderbar, vai falar maravilhosamente bem. Porque não tem nada que a gente não queira, de verdade, que a gente não consiga fazer. Então, essa forma de a gente buscar aquilo que nos preenche, aquilo que é necessário para a nossa vida, que a gente chama aqui de alfabetização, e nesse caso, muito humanizada, porque vai ser uma forma de inclusão, né? De acolher o outro que é diferente, né? É tudo aquilo que a gente precisa para a gente dar movimento à nossa energia de vida. Que quando a gente perde essa pulsão pelo aprendizado, a gente tá morrendo uma parte de si. E aí a gente está aqui, como educadores, com o objetivo de motivar esse aprendizado, ou seja para os nossos filhos, seja para as nossas crianças, né? Seja na nossa relação. Mas como a gente pode deixar isso vivo, essa chama do aprendizado vivo no outro, se a gente não mantém ela viva na gente, né? Então, viva se alfabetizando. Porque alfabetizar é viver de verdade, né? É isso. Gê, a gente gostaria de ouvir sua conclusão. O que você aprendeu? O que você sentiu nesse encontro? Você pode trazer um pouco da sua conclusão? Ai, ainda estou aqui a digerir isso tudo, mas muito obrigada por todas as partilhas e todas as ajudas. Aí fui tentando ver tudo. Mas realmente eu acho que eu tomei consciência agora que vocês falaram. Realmente foi mesmo agora. E é engraçado que nós todos estamos em busca de uma escola mais humanizada. Aí a gente fica pesquisando na internet onde que a gente pode pôr os meninos. Aí a gente está doidinha. A gente vai nos encontros para procurar. É engraçado. Todas a procurar. Uma escola que foi lá no parque, nós falamos, nossa, essa escola parece diferente, olha, as crianças podem brincar, podem saltar, os professores nem se eles saltarem, a gente foi pesquisar, a gente já está programando em visitar, mas é engraçado, a gente está tudo em busca da mesma coisa, mas eu acho que a gente nem tomou consciência do que a gente estava construindo ali. Mas, olha, eu vou até falar isso com elas, eu vou trazer isso para elas, e nem sei o que eu vou dizer, assim, essas partilhas hoje me trouxe muita consciência do que a gente está fazendo, assim, do que a gente está construir, mas a gente está buscando outra coisa, mas se calhar começou ali, a gente nem teve noção disso, né? E nem reparou que a gente está à procura mesmo disso, mas está ali já construindo, né? E depois, quando você falou agora da língua, sabe, Melissa, achei interessante, porque, assim, eu estudo no Duolingo, em inglês, mas eu sou, assim, uma preguiçosa. Eu venho para cá para o encontro e o Duolingo está aqui de cara vermelha para mim, falando, vem estudar. E eu passei o dia inteiro, eu vou estudar só no final do dia antes da meia-noite, né, para não perder minha ofensiva. Mas olha que interessante, a Suzana já fala inglês, a Carla também fala inglês, e o marido da Carla começou a estudar alemão. Olha que doido, do nada. E aí o meu filho veio que estuda inglês e ele estuda matemática e xadrez. E eu falei, estuda uma língua também, João. Ele falou, vou aprender alemão. E eu pensei, falei nada, mas eu fiquei pensando, para que esse menino vai aprender alemão? Mas aí depois falando isso, sabe? Tipo, falei, parece que tudo tem sentido, né? Parece não tem.
E aí o marido dela aprendendo alemão, meu filho querendo aprender alemão, eu aqui tentando aprender inglês no rasgo, o menino alemão, falei, olha, esse menino, mas eu pronto, deixei, né? Deixei ele estudando lá, que ele não estuda muito, mas vai estudando, aprendendo umas palavras. E aí veio tudo assim, puf, acorda aí, né? E pronto, eu vou ficar pensando isso tudo, agora eu vou dormir, vou pensar, e na próxima encontro eu devo ter mais coisa a partilhar. Obrigada, muito obrigada. Nós que agradecemos, né? Poder vivenciar esse momento aí de conscientização, né? De autoconsciência, de despertar, não é todo dia, né, que a gente vê isso, né? E obrigado em alemão é danke, danke, bitte, por nada. Aí gostaria de perguntar à Nádia. Nádia, a gente vai ouvir mais práticas. A gente ainda tem um tempinho, né, Lorena? Ainda temos um tempinho. Isso, temos Podemos fazer. Vocês querem que eu mais sinalize às encontro. 19h20 ou... Sim. Quem gostaria de falar alguma prática com a gente para a gente continuar essa roda dialógica que tá tão legal, né? Alguém teria? Pode ser uma prática simples. Pode ser uma prática ligada à sua própria humanização, sua própria aprendizagem. Ou pode ser uma prática como a da G, que envolve crianças. Posso colocar só como é que fala? Eu estou fazendo uma observação, já tem uns dias lá na escola, e está muito especial. Eu vou buscar as crianças, e é um ambiente muito rico ali na entrega das crianças, né, na saída. E eu estou deixando eles brincarem um pouco mais e estou observando. A gente tem um olhar, esse olhar, né, mais humanizado, e eu acho que com o que a G falou, linkou um pouco com isso. Eu só queria colocar, que talvez na vivência de vocês também, vocês podem tirar outros momentos especiais. As crianças, quando elas saem com tanta vontade de brincar e de interagir, que às vezes esse momento de ir lá buscar é muito rápido. E eu estou tendo uma percepção de desacelerar essa busca, ir lá e ficar uns minutos observando. Gente, é tão rico, tanto que eles param para brincar com o brinquedo que levaram, ou trocar ali um finalzinho de conversa, e os adultos nem percebem isso, né? E se eles tivessem um pouco essa consciência de que esperar o tempo da criança finalizar ali e permitir, às vezes, essa brincadeira espontânea do final do tempo escolar naquele dia, traz tanto aprendizado e reforça essa relação humana, que às vezes é o tempo de uma pessoa, de uma criança olhar para a outra, da abertura que uma precisou e acontece ali num brinquedo, numa troca de figurinha. Eles estão mexendo muito com figurinha nesse momento, né? Véspera da Copa. E também tem uns brinquedos que mudaram de fase, e aí, às vezes, um leva e pede para o outro levar, e eles só podem se encontrar no finalzinho ali, naqueles minutinhos que estão esperando os pais. Eu achei tão rico, gente. E é uma coisa assim que eu estou cultivando, já tem uns 4 dias eu fazendo isso, e eu estou vendo que o grupinho só está aumentando. Todo dia parece que um chama o outro, amanhã no final do dia, vamos, você traz o seu. E aí eu queria colocar, porque eu acho que é uma construção também de relação humana, né? Desse outra base aí, né? Suzy? Então, eu fico ouvindo vocês falar das crianças e fico pensando nas minhas crianças grandes e fazendo as conexões, né? E então, o coletivo
uma das turmas onde eu participo, né, das 4 que a gente está conduzindo, eles trouxeram uma questão de que elas não conseguiam, são mulheres, né, elas não conseguiam guardar o nome de uma semana para outra das colegas, então elas queriam crachás. Eu gostaria de ter desenvolvido com elas a solução, mas enfim, não foi, o problema veio para mim e eu propus no próximo encontro uma dinâmica onde a gente, ao se apresentar, precisava ir repetindo os nomes das que se apresentaram antes, né? Aí a gente ia trabalhando a memória e tal. E elas gostaram dessa dinâmica, porque isso ajudava a memorizar, de fato, né? De todos os nomes, dispensaram os crachás e tal. E adotaram isso. Sempre que chega alguém novo na turma, elas repetem de novo. Fazem todo o processo para incluir aquela pessoa, para fazer aquela pessoa conhecer todas e tal. E é um processo também de solidariedade. Se alguém esquece o nome de alguém, a gente se ajuda, né? Tem esse estímulo de que a gente se ajude e tal. Elas adotaram essa dinâmica e amaram, nunca mais falaram em crachá, né? E aí, com essa repetição, depois de várias semanas repetindo isso, agora mudou a professora também da turma, e elas fizeram para incluir a professora, fizeram a dinâmica e tal, elas já se apropriaram dela. O que acontece agora? A partir dessa repetição, a gente pode parar para fazer uma reflexão, tá, mas além de decorar os nomes, o que isso traz, né, para o coletivo? E aí elas se deram conta, assim, de que, para mim dizer o nome, eu paro, eu falo, eu olho para a pessoa. Então, a gente está fazendo um exercício também de reconhecer o outro, de olhar o outro, de valorizar a identidade do outro ao dizer o nome do outro, de vocalizar o nome do outro. E também isso vieram várias observações do bem que isso faz quando tu escuta o teu nome pronunciado por tantas outras vozes, né? Então, rolou uma reflexão a partir de uma dinâmica simples que era para resolver o problema do crachá, né? E a gente pôde trabalhar as relações humanas aí, né? O fortalecimento do vínculo entre elas, a partir de uma coisa que é simples e que poderia ser bem objetiva, que vou resolver o problema de reconhecimento do nome, né? Então, foi muito bonito de observar quanto, por uma situação, problema, a gente consegue estabelecer um propósito, né, e alcançar o propósito que é de fortalecimento de vínculo. E é um grupo que tem, de fato, fortalecido os laços, né, elas têm, agora olhando para os exemplos das meninas também com as crianças, elas, toda semana a gente trabalhou a questão das trocas entre elas, e toda semana alguém traz coisas para trocar, né? Ou são plantas, mudas, chás, roupas, desapegos, né? Então, isso também é uma outra prática que o coletivo assimilou, entendeu, e elas agora têm autonomia, elas trazem espontaneamente, assim, a gente estimulou umas experiências no início, e elas, assim, agora... Você quer mais um minutinho? Estou encerrando. Então, tenho observado isso. E só para concluir, tenho repensado minha própria prática ao estimular, ao invés de dar a resposta pronta, tenho pensado como que eu pergunto o que elas têm de possibilidade e podem ajudar a criar, né? Então, assim, antes eu oferecia muito a fórmula pronta, né? Agora tenho pensado como que eu faço o processo de criação com elas, né? É isso, obrigada. Eu minha mão para mim mesmo. Desculpa, não. Ai, eu acho que eu comi bobeiritos antes de vir. Eu não sei o que tinha nesse bolo de milho. Eu vou voltar para a Suzy. Suzy, continua que a Melissa vai entrar. Eu falei que eu comi bobeiritos, só pode. Ai, Deus.
Tá, parei. Ufa, passou. O que eu ia falar, gente, que eu vi assim em comum da fala de vocês, é que a Lorena, ela trouxe uma observação, né? Que na minha visão ficou claro a necessidade de, depois que tudo acaba, da- das crianças terminarem algumas dinâmicas que ficaram em aberto, né? Então, você tem uma problemática aí. De que forma você pode estar construindo algo para resolver essa problemática das crianças? Você já trouxe uma solução para o seu filho. É filho? É menino? São 2 menininhos, 2 meninos. 2 Qual o nome? pequenos. Luiz Otávio e João Oscar. Luiz Otávio e João Oscar. Oscar. Certo. Então, você resolveu a problemática deles, né? Se essa problemática for de todos, né? Se as mães perceberem juntos, vocês podem estar construindo muita coisa, né? Que não necessariamente precisa ser ali naquele momento da escola, pode ser também, né? Mas pode ser em outro momento, que eu sei que você também faz, né, Lorena? Sim, é por isso que, na verdade, eu parei, e como tem interação, a gente faz os encontros, né, aqui no espaço deles. Foi isso que lá atrás, alguns anos atrás, desencadeou esses encontros, porque eu via que na escola os momentos de encontro eram tão poucos e vão diminuindo ao longo dos anos, aí eu comecei a chamar as mães para a gente reunir, aí as crianças reúnem, né, no espaço aqui que eu tenho. E aí, como diz, é uma extensão dessa observação aí. Perfeito, né, Lorena? E aí, e percebendo essa necessidade, né? Algumas necessidades deles para fazer essa construção do que vai acontecendo, né? Muito legal. E em relação à Suzy, você identificou exatamente para que serve o PPPH. Porque quando você fala, né? Eu acabei construindo isso sozinha. Existem várias etapas de construção, sabe, Suzy? Não há um certo e um errado. Um grupo muito iniciante, que ainda não tem um vínculo muito formado, muitas das vezes nós, tutores, vamos trazer algumas propostas prontas, e a partir disso o grupo constrói. Então, não há erro nisso, né? Mas, quando você constrói com o grupo a partir da problemática, é justamente o nosso trabalho do módulo anterior, que a gente fez do PPPH, e que em outro momento a gente já vai retomar com vocês. Por quê? Porque o PPPH é uma base de organização de resoluções e de alcançar objetivos que são fundamentais para a nossa vida. A gente constrói uma forma de pensamento onde o grupo todo contribui nessa construção, né? Se você parar para pensar e fazer uma correlação do PPPH com a forma onde a construção de uma tese de mestrado é mais ou menos o mesmo pensamento, que é a forma como a mente humana deve se organizar para resolver os nossos problemas e aquilo que a gente quer que movimente as nossas pesquisas. Então, a solução eu vejo que você já sabe, né? É ir implementando tudo que já está dentro de você e fazendo essa construção em grupo, né? É isso aí, gente. Eu vou repassar agora para Carol. Acabou meu tempo. Ah, falta um minutinho. Vou repassar para Carol. Tá, Carol? É bem rapidinho, porque eu estava ouvindo as duas e elas falaram de situações específicas da vivência de cada uma, e eu estava pensando como que essas vivências se conectavam, né? A Melissa estava falando, e aí eu fiquei pensando em como se desenvolvem as relações humanas, né? A Lorena identificou ali uma questão, e a Suzy também, né? A questão do crachá, que seria tipo uma solução, e a questão da Lorena também, né? Do tipo, essas crianças precisam de mais tempo, mas a gente também tem que ir embora. E aí eu fiquei pensando o quanto que a gente pode olhar para aquilo que nos enrijece e buscar soluções, né? Porque no caso da Suzy, não, então vamos botar um crachá, agora eu sei o seu nome, mas isso é muito mais frio
do que você realmente olhar para aquela pessoa e se lembrar da fala que ela trouxe, aí aquilo ali é uma identidade, isso constrói algo para além de resolver a questão do encontro, né? E a Lorena também falando de como cultivar, e também trouxe a questão do relacionamento das famílias, né? Para mim isso é um super desafio. Eu não tenho, por exemplo, muita intimidade com os pais dos amigos dos meus filhos. Isso foi difícil, é difícil para mim, porque eu vim de uma escola anterior que era uma comunidade, né, Valdo, que era outra relação. E a gente vê que as pessoas às vezes colocam limites e barreiras, né? E você também tem que respeitar. Então é super difícil, né? Eu acho que as crianças nesse ponto elas estão mais abertas, né, e conseguem mais. Então, achei bem interessante na fala das duas essa observação de como se desenvolve a relação humana e como a gente pode olhar para isso buscando soluções para fugir do que nos enrijece, né, no que às vezes é duro do dia a dia. Agradecida, Carol, agradecida a todos pela linda roda de conversa. Eu vou estar repassando agora para Cris, que Cris tem uma novidade para a gente. Tá certo, Melissa. É isso mesmo, gente. Que maravilha, né? A gente vai aprofundando, vai conseguindo dialogar, né? Porque a tendência nossa é falar apenas das nossas coisas, né? Quando a gente consegue interagir, né, dialogando e trazendo como referencial a nossa experiência, isso é lindo, né? Porque vai nos levando a um nível de aprofundamento, ao aprofundamento na reflexão, que surgem possibilidades, insights, né? Então, a gente vai formando realmente uma rede, né? Como se vai construindo um mapa, um caminho, né? Para se chegar numa construção mais sólida de rede, né? E a proposta agora seria nós encerrarmos com um feedback. A Carol já começou, né, dando o feedback dela, e aí seria a continuidade. Quem né, já tiver alguma elaboração mais interna, né, sintética ou analítica, não importa, mas de todo o conteúdo que foi trabalhado até aqui, porque nós estamos nos preparando para entrar numa outra etapa, né? Então, a gente precisa sintetizar o que a gente vivenciou para trazer força, né, consciência aquilo que a gente está fazendo e a possibilidade da continuidade, né? Porque senão a gente vive tudo, né, solto e sem reflexão, né, daquilo que foi feito. Então, nos tira uma síntese e a possibilidade de continuidade consciente é muito menor. Então, um feedback agora. Suzy? Então, para mim ficou de hoje, assim, muito essa... aqui na educação popular, a gente usa muito que os processos são aprendentes e ensinantes, né? E então ficou muito hoje essa reflexão, assim, do quanto a gente, ao pensar o processo de aprendizagem dos nossos públicos atendidos, não sei como que a gente pode chamar, né? Quanto a gente olha para o nosso próprio processo de aprendizagem. Acho que os nossos exemplos hoje todos trouxeram essa reflexão sobre a nossa própria autoanálise e a nossa consciência do nosso próprio processo de aprendizagem, né? No nosso fazer, ao mesmo tempo em que a gente pensa o processo que a gente propõe, a gente se observa, né? Então, isso foi o que eu achei, assim, que me marcou mais como síntese de hoje.
Eu posso falar mais um pouquinho, já que está todo mundo pensativo? Aí eu acho que esse processo é muito lindo, eu acho que é isso, está todo mundo impactado. Eu vou colocar só acrescentando aí o que a Suzy colocou, que ela trouxe exemplo muito lindo da parte do projeto dela. Eu acho que a gente já vive esses processos humanos, né? A gente só está reconhecendo eles. E eles extrapolam a instituição. E a gente teoriza aqui, né? Escuta muitos conceitos, mas igual a G colocou no dela que, eu não sabia, a gente está procurando, mas na verdade a gente já está construindo. Quando a Suzy coloca no encontro de mulheres essa outra solução, um outro olhar para dar, resolver uma problemática, né? Um olhar mais íntimo, mais pessoal, mais humano. Ela teve uma delicadeza na solução dela. E esse desacelerar nessa observação que eu coloquei, né, nesses 4 dias, e que extrapola também para os encontros das crianças, né, resolvendo essa problemática, dando mais tempo para as crianças fazer esses laços, eu acho que a gente vê que o humano ele está nisso, que é o que a gente busca, né? O ser humano, formar o ser humano, não simplesmente informar, mas formar, né? Que eu acho que é difícil quando você está nesse mundo convencional, dentro de paredes, né? Quando você fala hoje a palavra escola, né? Parece que você fecha, mas quando você amplia esse horizonte nesses exemplos, nessas partilhas que nós demos hoje, a gente vê que a gente está formando, não está simplesmente informando. G, se tinha levantado, né? Ai, depois da Lorena falar, fica até difícil, mas era para dizer que é tão bom ter esse espaço assim de construção e esse espaço seguro da gente construir aqui junto. E é só um desabafo para dizer que essa construção que vocês falam, que a gente faz tudo junto, né? É tudo construindo, eu sou parte de muito, né? E os muitos são parte de todos. Que era tão bom se fosse mais fácil para esse mundo que a gente está vivendo e vendo as pessoas compreenderem isso. Que era tudo mais simples, se fosse visto dessa maneira. E as crianças têm essa capacidade tão bonita de fazer acontecer. E o adulto, né, coloca tantos entraves, tantas barreiras, e a gente chegou onde a gente está agora, com tantas coisas ruins acontecendo, né? E se a gente pensar só, eu sou parte disso tudo e todos, é tão diferente, é tão mais simples. Enfim, obrigado por essa partilha, gente, foi mesmo bonito, obrigada. Alguém mais gostaria de se colocar?
Vou só colocar o horário aqui, 19h30. Sim, agradecida, Lorena, está no nossa hora, né, de encerramento. Vejo que é um momento de amadurecimento mesmo, de aprofundamento, né, o feedback fica estendido, com certeza, para outras etapas, né, quem quiser se colocar. E eu vejo que é muito importante a gente refletir que nós vivemos em uma sociedade em que o ser humano é usado como meio para atingir os objetivos. E a gente está tentando vivenciar uma relação na qual o ser humano é o fim em si mesmo. Então, isso muda tudo. Isso muda tudo. O que possibilita um caminho de realidade. O que possibilita construir a relação humana de uma forma onde se trabalhe a confiança em si mesmo, né? O caminho é esse, é nós nos vermos como fim em si mesmo, né? Nas relações conosco. Então, vejo um momento muito importante esse, né? E também deixar uma reflexão do quanto nós não nos valorizamos, né? Muitas vezes a gente tem uma trajetória de uma vida, né, com ações realmente importantes, mas pela falta de valor em si mesmo, de segurança, né, por uma menos-valia, nós não conseguimos dimensionar a trajetória que nós fizemos. Quer dizer, o projeto de vida que nós executamos inconscientemente, né? Então, a importância de analisar, de desdobrar cada etapa da vida, né, para entender o que nós estamos fazendo e valorizar isso, e realmente em confiar, ter uma segurança própria para implantar, né, esse movimento. Eu vejo que é importante essa reflexão aí na nossa história de vida, né? Gente, aí na hora que vai colocando cada coisa no seu lugar, né, a gente vê o que fez, né, e vê também quem somos. Parabéns, Simone. A Cris, Cris, Alô? Oi? a Suzy tem uma música aí. Tudo bem para todos? A gente ouvir a Suzy antes de ir embora? Ah, tá, Suzy. Vamos lá, Suzy. Ótimo. Vamos fazer o nosso encerramento. A gente, a Cris estava falando, lembrando do ritual, né, que a gente falou de fazer as coisas com presença, né, e eu acho que é isso, fazer as coisas com presença e consciência, né, mas também de valorizar o sutil, né, que a gente às vezes desvaloriza, né. Então, o dia que vocês não quiserem é só dizer, hoje não, a gente está com pressa, tá? Mas eu lembrei do samba da Utopia, que diz assim: se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra a poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar para chover palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia.
Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Ai, que lindo, Suzy, que lindo, que lindo. Um abraço, recebe meu grande abraço. Adorei, Suzy. Que linda. É isso, pessoal. Muito bom, muito importante o nosso encerramento. Emocionante, Então, gente. isso aí. A gente nem quer ir embora, né? Tão bom estar aqui, né? Tão bom estar junto, mas é sempre alegria a gente se ver. Eu gosto muito, eu me Eu sinto. segui com os irmãos, eu Antes, segui com os quando a Gê falou de lugar seguro, eu quis dizer que sim, é muito bom estar aqui, poder elaborar isso que a gente está fazendo. Muito obrigada. Sim. Tá A valendo. Carolina emocionada ali, é uma delícia, olha aí. A sua voz, Suzy, nesse doce de palavras dessa música. Depois passa para a gente o nome e o cantor, para a gente buscar aqui. Eu vou trabalhar ela. Amei. É isso, vamos fazer um coral com o repertório que a Suzy traz para a gente. Tá certo. Então, repassando para você, Nádia, para o encerramento, agradecida. Muito bom estar com vocês. Agradecida pelo especial momento de hoje, certo? Acho que saímos todos mais enriquecidos, coração, tudo mais. Então, um grande abraço e até a próxima quarta-feira, certo? Bom desenvolvimento das práticas e das relações. Tchau, gente. Abraço em todos, pessoal. Tchau, gente. Um beijo. Um abraço. Abraço.